Bom dia, nono ano. Essa aula é de geografia. A gente vai dar início ao material que vocês receberam agora, que é o Caderno Base da REM, volume 3. É esse material que foi impresso e encadernado pela Secretaria Municipal da Educação, SEMED, e a gente, na verdade, vocês já fizeram atividade um e 2. E aí, mas a videoaula que vai começar a tratar desse material é essa. Então, lá na apostila, vou colocar a capa aqui para vocês saberem qual que é. É essa aqui, é esse caderno base da REM. Aí vocês vão acessar a parte de geografia. A gente vai dar continuidade ao conteúdo da Europa, né? As características gerais aí da Europa, então principalmente agora as características físicas e extensão territorial da Europa. De uma forma geral, a gente costuma chamar a Europa de velho mundo porque como nós fomos um dos exemplos de países colonizados, nesse processo de colonização que chamam de descobertas, né, da Europa, a Europa ela é considerada alguns países da Europa, países mais desenvolvidos ou os países que vários acontecimentos da vida humana iniciaram ali naquele território. E aí, com esse processo de colonização dos outros países, eles acabaram deixando essas características nas outras regiões, né? Mas aí tem muita discussão sobre isso, né? Que não é tão simples assim, não é um deixar, né? É mais no sentido de colocar, impor mesmo essas características próprias deles. Porque quando a gente fala que o Brasil foi descoberto, parece que não existia nada aqui no Brasil, outros seres humanos. Já existia toda uma população aqui que já tinham suas características, já tinham seus costumes, e aí chegou uma população nova que mudou isso, né? Então é complicado a gente determinar dessa forma assim que o Brasil foi descoberto, tal país foi descoberto, né? Dentro das ciências sociais isso já não é tão utilizado mais, né? Então vamos lá, a outra aula aqui. Nesse mapa aqui, na atividade que vocês fizeram ontem, na segunda-feira, a atividade 1 está pedindo para que vocês localizem aí aonde fica o continente europeu. Uma questão de destaque é que o continente europeu ele é considerado um continente mesmo por uma questão cultural, né? Porque na verdade ele é muito. Essa parte que é considerado continente europeu é muito pequeno, né? Seria mais uma península aí da parte asiática, né? Do continente Eurásia, né? Então, nesse sentido, a gente considera ele um continente não pela questão de tamanho, mas sim pela questão cultural de importância, como eu já expliquei aí para vocês. Então, nessa atividade, eu até passei lá nos comentários uma dica de página do livro para vocês terem uma ideia aí da localização, mas a ideia é que vocês mesmo localizassem pelos conhecimentos que vocês já têm, né? Então, a princípio, a gente espera que vocês tenham conseguido destacar aqui essa região como onde se encontra aí o continente europeu. A atividade 2 era para citar 3 países, né, que estão presentes nesse continente. Aí, como eu passei lá, se alguém não sabe, né, não sabia o nome de nenhum país do continente europeu, que eu duvido muito, mas eu passei a dica lá da página 88 que vocês pudessem acessar aí o nome dos países. Essa página 88 ela vai ser bem importante também nas atividades de hoje, que talvez vocês precisem dar uma verificada ali na localização dos países. Então a gente tem uma questão aqui a respeito de uma característica física do continente europeu, que seria sobre o relevo.
Então, a gente percebe pelo mapa que existe uma predominância aí de dois tipos de relevo, que seria planície e montanhas. Mas também tem toda uma questão de planaltos e depressão também existe, né? Nesse território. Mas aqui é importante destacar que essas formações de relevo ou de montanhas, elas estão presentes mais nessa região aqui sul do continente, né? A gente pode pegar mais um pedacinho aqui, né? E é nessa região que a gente tem as partes mais altas, né? Os picos mais altos do continente, como aqui a gente tem aqui nos Alpes. São regiões que o pico chega a passar de 4.000 metros, né? Aqui a gente também tem no Cáucaso, uma região que também ultrapassa aí essa altitude. E aqui ao norte também a gente tem os Alpes escandinavos, mas que estão mais para planaltos, né? São regiões altas. No restante aqui, no geral, na parte central, a gente tem a presença de planície, né? Nessa composição. Então, vocês vão perceber planície. Aqui, separando aqui a parte da Rússia europeia e a Rússia asiática, a gente tem os Montes Urais, que já é um tipo de planalto que faz ali como se fosse uma fronteira física, né? De um continente para outro. Então, nessa formação aí de relevos, a gente tem essas características de forma mais geral. Nas atividades 3 e 4, eu oriento vocês a utilizar, eu acho que são atividades interessantes para isso, a propósito de você utilizar o mapa lá da página 88, para quê? Para que você até consiga ter uma localização melhor aí dos países da Europa. Então vocês vão analisando o que a questão aqui está dizendo e aí vão pensando o que não está correto, o que está correto. Outra questão é que antes desse mapa tem um contexto textual aqui na atividade em que está explicando a questão de regiões montanhosas. Então não é zonas montanhosas que eles chamam aqui, né? Não é uma questão propriamente de onde tem montanha. Eles utilizaram outros tipos de características para determinar, para classificar zonas de montanha. Então, por quê? Porque as regiões de zona de montanha geralmente é difícil desenvolver economicamente. Por quê? É difícil ter plantio, é difícil desenvolver atividades econômicas diversas nesse lugar. Então é preciso ter um olhar diferente para esse lugar para que o seu desenvolvimento ocorra, né? Então não é necessariamente só lá no pico da montanha, que é considerado zona de montanha. Outras regiões que tem, por exemplo, como está colocado aqui, temperaturas semelhantes ou inferiores às zonas dos Alpes, né? Que a gente sabe que no pico de uma montanha as temperaturas são muito amenas, né? Comparado ao seu entorno. Então dá muita diferença disso. Então a gente pode perceber que outras características que levam a essa classificação. Então isso vai ser importante para vocês estarem respondendo aí essas questões, as questões 3 e 4. A respeito da questão 5, ela traz um pequeno texto aqui e também uma figura que diz Brasil em perspectiva com os países europeus. Muito legal essa comparação que é feita
Então a gente sabe que o nosso país, muitas pessoas falam, o Brasil é um país continental por conta da sua extensão territorial, né? E aqui nessa imagem, essa imagem ela traz um comparativo, né, em relação ao tamanho do Brasil com o tamanho de outros países aqui, como por exemplo a França, a Itália, o Reino Unido, a Bélgica. Então a gente pode perceber que é uma diferença bem grande, né? Suíça, Portugal. E aí, a partir desse comparativo, ao mesmo tempo que esses países são considerados países historicamente, né, culturalmente extremamente importantes, né, de tamanho, a gente tem esse comparativo aí em perspectiva, né, da diferença que dá. Então, a partir disso, desse comparativo, vocês têm que fazer essa análise, né? A pergunta é sobre isso, né? Analisar essa imagem e comentar sobre isso. Então, eu já fiz um comentário aqui que vocês podem utilizar como base para a resposta de vocês, mas eu oriento que vocês façam a leitura aqui do texto e pense um pouco sobre essas questões aqui de tamanhos, de importância, em outros conceitos, né? Em outros temas, na verdade. É isso, pessoal, a aula dessa semana. Façam boas atividades. Para quem assistiu a aula até aqui, muito obrigada e até a próxima.